Quero saudar as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que sou grato a Deus, por ter recebido esse convite, e a pessoa até que me convidou colocou lá no Zap que não queria falar com o sobrinho, mas sim com o pastor, o pastor Hélio. Meu nome é Hélio Edson, eu sou pastor interino, estou como pastor interino na nova Igreja Batista do Cordeiro, igreja esta que fica ali na Avenida General San Martín, já próxima ali da Abdias de Carvalho. E a mim foi incumbido esta missão de trazer uma mensagem para estas aniversariantes do primeiro semestre deste ano de 2020, ano tão atípico por conta das situações que estão acontecendo, dessa pandemia, Mas Deus está sob controle de tudo. O texto é Lucas, capítulo 24, iremos ler dos versículos 1 a 12. Então eu convido as irmãs que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 24. Assim que me foi feito esse convite e mencionado esta festividade, esta comemoração dessas 25 irmãs que aniversariaram durante esse primeiro semestre, o que me veio à mente foi este texto, ok? Vamos lá. Diz assim o texto, a palavra do Senhor: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como os preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Irmãs, esse texto, ele nos fala muito acerca da importância da mulher no ministério de Cristo e no ministério da igreja. Podemos observar que aqui foram elas que chegaram primeiro, como está no versículo 1, no primeiro dia da semana, alta madrugada, nas primeiras horas daquele dia, estavam elas ali no sepulcro com o desejo, de aromatizar o corpo de Cristo. Também podemos observar aqui que elas eram mulheres que, além de segui-lo, eram mulheres que constantemente estavam atentas a tudo aquilo quanto Cristo dizia. Pois no versículo 8 é declarado que elas lembraram-se das palavras do Salvador ao serem questionadas ou exortadas ali, a lembrarem-se das palavras do Mestre. Também observamos nesse texto que elas foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo, como está aqui no versículo 9, dizendo que anunciaram todas estas coisas aos 11 e a
todos os mais que estavam com ele. E o que é mais interessante nesse texto, irmãos ou irmãs do grupo produtivo, é que aquelas mulheres, as mulheres daquela época, as mulheres judias, eram mulheres que não tinham crédito no sentido de anúncio, no sentido de autoridade no que falavam, porque viviam numa comunidade que era extremamente machista. Haja vista que no descrever das descendências entre os judeus era comum apenas se colocar o nome de homens, das gerações que iam se sucedendo, apenas o nome de homens. Isso é apenas um exemplo. Mas nesse texto a gente percebe que o próprio Deus, através da inspiração desses que escreveram a palavra, principalmente Lucas, ele dá crédito a vocês, mulheres, né? São aquelas que primeiro vão anunciar o Evangelho. O Senhor concedeu-lhes honra. No versículo 9, são elas que anunciam que o Senhor ressuscitou. Não foi nenhum dos apóstolos, não foi nenhum discípulo, mas foram aquelas que o acompanhavam e que muitas vezes serviam tanto a Cristo como a seus discípulos. E também percebemos nesse texto que o autor, o Lucas, ele descreve a importância dessas mulheres, e observamos que até hoje, até os dias de hoje, os seus nomes são escritos na história da fé cristã. Essas mulheres, observando o versículo 10, tiveram seus nomes cravados no livro da salvação, na palavra de Deus, que é a Bíblia. Está aqui o nome de Maria Madalena, o nome de Joana, o nome de Maria, mãe de Tiago, e até muitas outras que deveriam estar ali, que para Lucas seria se demorar no relato, estavam ali os seus nomes, mesmo que ausentes no texto, mas todas foram contempladas ali. E isso, irmãs, é motivo de alegria, de sabermos que o que aconteceu aqui nessa descrição da ressurreição de Cristo acontece nos dias de hoje, porque são vocês, mulheres, que têm, depois do Espírito Santo de Deus, sido o esteio, sido a base, sido aquelas que se apresentam primeiro ao trabalho. Num domingo de manhã, geralmente temos nas igrejas a zeladora, e são as primeiras que chegam, né? Durante a semana, nas atividades comuns, geralmente são as mulheres que primeiro chegam. E assim são diversos trabalhos realizados até hoje nas mais diversas igrejas. Não é à toa que Deus disse a Adão que lhe faria uma ajudadora que fosse idônea, que não foi tirado dos seus pés, ou de parte dos seus pés, mas assim das suas costelas, para que ela tivesse, ou isso nos trouxesse uma noção de estar ao lado, de ser aquela que está ao lado para ajudar. Acredito e faço minha palavra de muitos pastores ao dizer muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, pelo amor, pela dedicação na obra do Evangelho de Cristo, fazendo isso não apenas para homens, mas principalmente para o nosso Supremo Salvador, Jesus Cristo, né? Vocês que também são assim movidas pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo a realizarem a obra do Senhor. Continuem fazendo o seu trabalho. Que essas 25 irmãs se sintam abraçadas pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Cristo, sabendo que naquele dia que ele voltar e chamar o seu nome lá das nuvens, a recompensa pelo trabalho realizado será pago. Porque só em pensarmos que teremos um abraço do nosso Salvador, isso excede qualquer expectativa
de premiação ou de honraria. Mas aqui nesse texto a gente viu brevemente que o nosso Deus, em nome de Cristo e através do Espírito Santo, vocês foram colocadas em lugar de evidência. Elas tiveram seu nome cravado na palavra. E como eu disse, até hoje vocês continuam tendo seus nomes mencionados, não só na Convenção Batista Brasileira, mas em outras convenções também. Mas principalmente você, que realiza a obra, sim, porque esse grupo veio ao meu saber, que é um grupo de artesanato, mas mulheres que se encontram não apenas para o aprendizado e exercício de uma arte, mas através dessa arte promover missões. E essas missões que são promovidas acabam sendo de ajuda para o Desafio Jovem, para o GAC, para o Grupo Bethesda, que trabalha com crianças, e assim por diante. É o contínuo anúncio da ressurreição de Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que dá crédito àquelas que merecem ser honradas e ouvidas quando anunciam a sua palavra. Que Deus abençoe a todas vocês, sintam-se abraçadas em Cristo Jesus, principalmente essas 25 irmãs que aniversariaram nesse primeiro semestre, né? Muito obrigado por esta oportunidade e eu sou grato a Deus por ter sido motivo de oração desta minha tia Jaldeci, né? Ela que muito orou e fez o que era possível não só por mim, mas por todos os nossos primos, né? E não só este, mas os seus cunhados, os seus irmãos, sempre foram motivos de oração. E eu sou grato a Deus, não tenho tempo aqui para falar, mas pude ter a ação desta mulher virtuosa em minha vida, principalmente a condicionar a minha ida ao conhecimento da música e muitas outras coisas. Muito obrigado, um forte abraço no pastor desta amada igreja, nos pastores dessa amada igreja. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todas. Amém.